E para começar, o pastor até deu uma introdução aí, né, pastor? Para ajudar a gente. E a gente queria falar sobre distrações. O pastor falou um pouco aqui sobre distrações. E eu queria perguntar a vocês, né, que distrações têm atrapalhado a caminhada de vocês, né? Que distrações têm roubado o tempo que vocês deveriam estar dedicando ao Senhor ou à família de vocês. Então pergunte aí para a pessoa que está do lado. Que distrações têm roubado seu tempo com o Senhor ou com a sua família? Não precisa falar não, tá? É só para vocês refletirem. Então, pessoal, que distrações, né? Tem atrapalhado aí a caminhada de vocês, tem paralisado vocês. E eu estou perguntando isso porque quando a gente começou a orar ao Senhor, pedindo direção da palavra, a primeira coisa que me veio à mente foi isso, né? Então acho que foi o Espírito Santo mesmo. E eu lembro que quando a gente ainda congregava na antiga igreja, eu passei um bom tempo assim, meio paralisado. Sabe aquela história que você vem todo domingo para a igreja, mas não acontece nada? Fica parecendo que você está indo só para um clube, rever os amigos, né? É só a parte social. Então eu passei um bom período assim, um pouco paralisado. A Marisa fluindo lá no louvor, ela era do louvor da outra igreja, e eu paralisado, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essas distrações. E eu lembro que eu às vezes no culto, eu ficava lembrando dos gols do Fantástico, ou dos jogos acontecendo, e eu não estava ali, né, para assistir os jogos. E eu ficava, meu Deus, mas eu estou aqui na... Sabe quando você tem aqui, dá aquele tilt, né? Quem joga videogame sabe o que é o tilt, né? Dá aquele tilt. Então você fica pensando, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu lembro que eu precisei, e lá nesse período, a igreja ia fazer um encontro com Deus, que é o nosso Quero Te Ver, né? Quem vai para Quero Te Ver aqui? E eu lembro que a Marisa, na época, né? Ela pediu muito, insistiu muito, eu não queria ir por encontro com Deus. E ela insistiu muito para que a gente fosse, para que eu fosse, né? Ele ia ficar com o Mateus era pequeno na época, nosso filho. E aí eu acabei indo. E eu sei que lá foi algo assim que foi um divisor de águas mesmo na minha vida, sabe? Foi algo bem marcante, porque eu entendi, né, o quanto eu estava distraído e que a salvação que eu achava que tinha, ela era só o primeiro passo, era só o começo da minha caminhada com o Senhor. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então, a nossa proposta hoje é que você reflita sobre essas distrações. O que tem atrapalhado, o que tem te paralisado, o que tem te impedido de avançar. Será que você está vindo para a igreja aos domingos, né? Será que isso é o suficiente? Será que você está colocando em prática aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Amém? Então, vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Passagem bem conhecida. Amém? Encontraram? Vamos lá. Jesus e os seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomá-la. E a gente sempre, pelo menos eu, sempre que alguém lia na igreja, ou quando eu lia em casa essa passagem, a gente pensava: nossa, como Marta, né? Poxa vida, por que ela não foi, né, sentar nos pés de Jesus? Por que ela não foi também ouvir a palavra? Coisa horrível, né? Não sei vocês, mas eu sempre tive essa percepção. Só que imagine vocês, elas iam receber 13 homens na casa delas. Elas queriam preparar o melhor, ela queria recepcionar Jesus, né, e os seus discípulos.
Então, ela estava distraída com algo importante. Marta não estava distraída com algo que não fosse importante. E Maria, claro, ela estava ali na expectativa de ouvir a palavra. E ela estava distraída com uma coisa muito boa. Então, às vezes, estamos distraídos com coisas importantes. Muitas vezes é o trabalho, hora extra que você faz no trabalho, faculdade, coisas que fazem parte da nossa vida, mas são coisas que nos distraem também. Mas talvez nós estejamos distraídos com coisas supérfluas também. Facebook, Instagram, Free Fire, é assim que pronuncia? É assim mesmo. Eu nem sei direito do que se trata esse jogo, e a gente estava conversando hoje, e a Rod disse assim, eu nem sei como é esse jogo. Aí a Rebeca, de 7 anos, disse, pá, é um jogo de arma. Ela começou a explicar, e a gente... A menina de 7 anos sabe o que é Free Fire, e a gente não sabia. Mas nós temos que prestar atenção nessas distrações. Sendo supérfluas ou não, a gente deve ter atenção, né? Amém. E trazendo isso para a nossa família, para o nosso casamento, né? A gente lembra logo do celular, né? O celular hoje, passou a ser um ente da família, né? Ele é se duvidar, a gente tem mais cuidado com o celular do que com os filhos, né? Você vai visitar alguém, né? Você esquece o menino, mas o celular você não esquece não, né? Então nós temos que ter muito cuidado, né? O celular hoje, claro, eu, por exemplo, uso no trabalho, né? O WhatsApp para mim é uma ferramenta de trabalho, né? E a gente usa lá para agendar, né, a manutenção dos veículos. Eu trabalho no setor de transporte. A gente usa para agendar as viagens, mas o celular, ele muitas vezes toma até a atenção do cônjuge. Hoje a relação ela não é mais A2, ela é A4, né? Muitas vezes eu me pego lá com a Marisa, a gente no quarto, eu aqui com o celular, né? Com o meu celular e ela com o celular dela, né? Então nós temos que ter muito cuidado, que essa relação que era para ser uma relação A2 passou a ser uma relação A4, né? E claro, a gente está falando do celular porque é algo que está bem próximo, né? Já faz parte, né? É como se fosse um membro do corpo, né? Não é só um membro da família, não, um membro do corpo, né? Você está aqui, o celular cai no chão, meu Deus, se você pudesse, você se jogava, né? Para ele não cair no chão. Você se jogava primeiro que ele, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essas distrações. Como a Marisa falou, as distrações, elas podem, muitas vezes são distrações boas, né? E a gente não está aqui condenando quem, né, usa o WhatsApp ou o Facebook. Não, longe disso, não é essa a questão. A questão é que essas distrações muitas vezes tiram o nosso tempo com o Senhor. Amém, igreja? E eu lembro que os meninos já estão ficando grandes, o Mateus e a Rebeca, e sempre que eu chego do trabalho, né, era uma alegria, né? Porque eles corriam, papai chegou, né? Vez ou outra eu trago um mimo para eles, né? Um chocolate, um bombom. E hoje está estranho, né? Eu chego e muitas vezes eles estão no celular. Então fica parecendo que não chegou ninguém, né? Eu abro a porta e fico na expectativa, né? E aí eles estão lá no celular. Aí depois que eu entro, tomo banho, né? Janto. Aí ele olha assim para mim, pai, chegou. Meu filho está com meia hora que eu cheguei, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso tem roubado também, né, a atenção dos nossos filhos. Eu estava lendo um artigo um dia desses, e os especialistas falam que essa geração nossa, né, e dos nossos filhos, elas vão ter sérios problemas. Vai ser uma geração ansiosa, já é, né? Imediatista, uma geração fraca, uma geração que tudo vai para o Google, né? Ninguém pesquisa mais nada. Eu lembro que antigamente tinha que estudar um livro todinho para achar uma resposta. Hoje não, você vai no Google ali, bota a palavra, sai artigos, textos, mestrado, doutorado, né? Mas isso vai enfraquecer a nossa geração. Amém, igreja? Porque isso está tirando a criatividade dos nossos filhos e nossa criatividade, né? E eu lembro também de outra historinha, né, muito interessante em relação ao celular. Eu estava, uns meses atrás, eu fui com a Marisa numa clínica, ela ia fazer um exame. Endoscopia, né? Eu estava lá sentado com ela. E aí ela, no zap lá, né, recebendo as mensagens, de repente chegou uma mensagem no celular dela. Aí era uma criatura, né, o Satanás do cão, né? Os líderes já ouviram essa história. Então era uma criatura cantando ela, né, pelo zap, né? Aí eu, meu amor, mas como assim? Ela foi me explicar. Não, essa criatura aqui ontem ligou para mim,
E aí era engano, ele queria falar com fulano, eu disse, não, aqui é a Marisa. Ele, tá, desculpa, foi engano, né? E aí ele desligou o celular ontem e agora me mandou essa mensagem. Aí eu, me dei, meu amor, peguei o celular dela, né, assim, com toda delicadeza. E aí respirei um pouco, né? A pressão subiu, né? A pressão subiu. Aí eu não vou esculhambar ele, não vou esculhambar não, mas... E aí no texto ele dizia assim, né? Oi, tudo bem? Ontem eu gostei de falar com você, né? Bom dia, tem um dia maravilhoso. Mas como assim? Nem conheci ela, né? Aí eu peguei o celular dela e não, me dê aqui que eu resolvo, né? Aí eu coloquei, eu não lembro do texto, né? Já faz algum tempo, mas foi mais ou menos assim. Ela é casada, eu sou o marido dela, então não enche o saco, né? Aí bloqueei ele, né? E ficou tudo bem depois, né? Mas por que eu estou contando essa historinha para vocês, pessoal? Porque é claro que nós temos um casamento saudável, né? Nosso casamento não é perfeito, mas ele é saudável. E é claro que nós compartilhamos de coisas. Mas se nós não tivermos cuidado, se nós estivermos distraídos, isso poderia ser uma abertura, poderia ser uma porta aberta. Eu poderia não estar do lado dela. E ela poderia ter alimentado, né? O Satanás do cão, né? Então, mas ainda bem que a gente tem, né, essa relação saudável. Então fica essa reflexão para a gente, né? Se policie, né? Então, essas distrações muitas vezes nos fazem fazer coisas, né? Muitas vezes é só uma entrada, é só uma porta, é só uma brecha que a gente dá, né? E depois a gente perde o controle da situação. Amém? E aí tem uma passagem muito interessante em Mateus 14, 22, que é uma passagem muito conhecida que fala quando estava tendo uma tempestade e Jesus estava andando sobre as águas de madrugada. Ali, de madrugada, os discípulos no barco, Jesus andando sobre as águas. Coisa normal, básica, né? Super rotineira. E aí, os discípulos avistaram, ficaram com medo, pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse, não, olha, não tenham medo. E Pedro disse, Senhor, se és tu, faz com que eu vá até onde o Senhor está. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. Só que Pedro parou de olhar para Jesus, começou a sentir aquele vento forte, aquelas ondas altíssimas, e ele começou a ter medo. E aí o que acontece? Deus me fez lembrar dessa passagem, porque ele estava me falando outro dia, enquanto eu orava, que quando a gente desvia o olhar dele, a gente começa a olhar as circunstâncias, a gente começa a olhar os problemas, e a gente começa a ter desesperança. E eu estava muito aflita, orando, e o Senhor começou a tratar comigo sobre essas coisas. E Ele falou assim, que se eu me manter com o olhar fixo no olho dele, eu vou andar sobre as águas, assim como Pedro andou. Amém? Mas Pedro estava distraído com aquelas ondas, mas essas ondas, elas podem ser o quê? Podem ser problemas, lutas, estresse, desafios, enfermidades, vícios, falta de conversão dos seus familiares, falta de dinheiro. Vocês estão se identificando com alguma coisa aqui? Amém, amém. Falta de dinheiro. Desemprego, né? Muitas pessoas param de olhar para Jesus e olham para o seu passado. E aí elas não avançam, elas não correm a carreira, porque elas estão distraídas com o passado. Hebreus 12, 2 fala, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem nos aperfeiçoa. É ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Amém. Então, que a gente não tire o foco daquilo que é mais importante, né? Eu estava lembrando também de uma ferramenta lá do curso de coach que eu fiz. Até compartilhei um pouco da outra vez que a gente trouxe a mensagem, né? E quando a gente faz aquela roda da vida, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade. Você recebe lá um papel e aí você faz um mapa da sua vida. E aí tem lá a parte espiritual, tem lá sua família, e tem os seus filhos, e tem o seu trabalho, e tem os seus amigos, e tem a parte social, e tem todas as áreas da sua vida.
E aí quando você começa a fazer aquele trabalho lá, e o coaching, ele é aquele cara que ele ativa, né? Que ele empolga, e ele fica ali fazendo perguntas e mais perguntas, e vai lhe instigando a você refletir sobre cada área daquela, né? Ele começa a falar da área espiritual, e aí ele fala, como é a sua relação com o Senhor? Como você tem feito isso? Você tem dedicado tempo ao Senhor? Você tem buscado Ele de verdade? Você tem se comunicado com Ele? Você tem se relacionado com Ele? À medida que Ele vai falando isso, você vai lembrando o quanto você está distante do Senhor. E aí você começa a dar nota para cada uma dessas áreas. E aí você dá uma nota lá para a sua espiritualidade, para o seu relacionamento com Deus. E aí você dá nota para o relacionamento que você tem com seus filhos, com a sua esposa, para o relacionamento que você tem com o seu trabalho, com as pessoas de lá. Em todas as áreas você vai dando notas, né? E aí a conclusão que a gente chega sempre, pessoal, é porque quando essa nota, né, que você dá lá para o seu relacionamento com Deus é uma nota baixa, automaticamente as outras áreas vão ficando com notas baixas também, né? Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês é que vocês se consertem com o Senhor, que vocês experimentem deixar um pouco essas distrações de lado e voltar a ter foco com o Senhor. Amém, igreja? Então, quando você faz isso, você percebe que se a sua parte, né, se o seu devocional, se o seu TSD, né, olha o TSD aparecendo, né, tudo se volta ao TSD, nosso tempo sozinho com o Senhor. Se isso está bem, as outras áreas vão começar a fluir também. Amém, amados? Então, a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Então, quando o Senhor é a primícia, né, da nossa relação, tudo vai bem. Então, essa reflexão aqui a gente queria compartilhar com vocês, né? Que vocês entendam, né? Muitas vezes a gente complica, né? O pastor falou aqui de que o homem, né, muitas vezes ele é negligente, né? E eu fico pensando, poxa, a vida às vezes nem é tão complicada assim, mas a gente acaba complicando, né? A gente acaba disciplinando fazer errado, né? E muitas vezes é com muita disciplina, fazendo tudo errado, que vai dar errado, né? Então você sabe que precisa colocar algumas coisas no lugar, não coloca, lá por preguiça, ou por conta das distrações. É claro que vai dar errado, né? O relacionamento não vai funcionar bem. Então é com muita disciplina, fazendo tudo errado, todos os dias, que a gente acaba se afastando do Senhor, acaba se afastando da nossa família. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso? Então, assim, quantos de nós temos orado pela nossa família? Eu acredito que vocês têm feito isso. E outro dia eu estava aqui na igreja, acho que era culto de oração, e eu chorei muito, só para variar, que eu quase não choro. E eu estava chorando porque às vezes a gente vê coisas acontecendo e a gente fica sem esperança, achando que as coisas não vão acontecer. E eu estava orando em línguas, e eu orava em línguas e daqui a pouco eu estava rindo, e eu, meu Deus. E aí o Senhor falou assim comigo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aí eu sabia que estava na Bíblia, sabia que era um salmo, não lembrava onde era. Quando eu cheguei em casa, eu fui procurar, né? E aí o Senhor, foi muito forte o que o Senhor falou comigo, através do Salmo 126, versículos 5 e 6, que fala assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Semear, a gente sabe que é distribuir sementes. Júbilo, a gente tem uma noção do que é júbilo, mas olha a descrição do que é júbilo. Júbilo é alegria extrema, grande contentamento. E feixes é quantidade excessiva de alguma coisa. Então, no Salmo 126, ele está falando que a gente vai semeando, distribuindo sementes, com júbilo, com alegria, com contentamento. Mas, às vezes, não é assim que a gente faz. A gente está orando por alguém, aí a gente tem fé, a gente desanima, a gente fica sem esperança, a gente acha que nada vai acontecer. Mas se a gente entendesse o que a palavra está dizendo aqui, que é você estar andando e declarando a palavra e lançando sementes, aí você pode pensar assim, mas que sementes são essas? Né?
E eu vou dizer para vocês o nome das sementes. Semente de salvação, semente de cura, semente de libertação, semente de alegria, semente de reconciliação, semente de perdão. Vocês estão alegres com isso? Amém. Vocês têm noção do que significa isso? Irmãos, é você orar e, Pai, obrigada, porque eu creio na salvação do meu filho. Pai, obrigado, porque eu sei em quem tenho crido. É você ter alegria no seu espírito. E aí, enquanto o Senhor falava essas coisas para mim, eu orava em línguas, e Ele dizia assim para mim: filha, vai acontecer porque você está orando. Tipo assim, tem certeza que vai acontecer porque tu está orando, então vai acontecer. E sabe o que acontece? Às vezes você diz assim: essa pessoa aí só orando. Ixi, essa situação aí tem jeito não. Só orando, só oração. É como se a oração fosse o último recurso. Bom, eu já falei, já conversei, a pessoa não me ouviu, então eu vou orar, né? Vou fazer o quê? Vou orar. Só que a oração, ela é a arma do crente. Quantos creem aqui? Amém. A gente crê, mas a gente não faz, e esse é o nosso problema. Mas, na verdade, a palavra diz que nós somos muito mais do que vencedores. Então, quando essas coisas vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a gente deveria estar cheio de fé, porque, olha, eu estou orando, então eu sei que vai acontecer. Olha, eu estou cheio de fé, então vai acontecer. Se eu sei em quem eu tenho crido, eu não estou falando com a parede, eu estou falando com aquele que criou o céu e a terra, então vai acontecer. Aleluia. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. E esse esperamos fala de confiança. Então, eu tenho certeza, se cada um de nós que estamos orando, se alguém chegar e falar: olha, o que você está orando vai acontecer. Eu tenho certeza que você fica feliz. A sua esperança não aumenta? Mas então, por que a gente não fica com tudo que a palavra diz e Deus já tem dito ao nosso respeito? Porque falta fé. E aqui está falando que sem fé é impossível. Hebreus 11:6 fala: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém, igreja. Então o conselho dessa noite é que você fique alerta, não baixe a guarda, né? Muitas vezes a gente acha que casou com a pessoa errada, mas as atitudes que são erradas. Na verdade, às vezes a gente fica, como o pastor falou aqui na introdução dele, achando que não devia ter casado agora, não devia ter tido filhos agora, né? Mas na verdade a nossa mentalidade está errada. Nós casamos com a pessoa certa. As atitudes é que são erradas. Amém? Então não baixemos a guarda, fiquemos vigilantes. Luquinha, por favor, ajude a gente aqui. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz para nós vigiarmos, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí quando a gente vem para a Bíblia, a gente lembra de Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Davi era um homem que venceu batalhas, venceu Saul, venceu o gigante Golias. E num dado momento da vida dele, ele estava lá no palácio, estava lá no terraço dele, e viu Batseba tomando banho, né? E aí Davi pecou e adulterou, né? E por conta das distrações, né? E aí ele se distraiu e quase que ele coloca todo o seu ministério, todo o seu legado abaixo. Amém? Então, amados, essa reflexão que a gente queria trazer para vocês, né? E a palavra essa noite é de que a gente reflita realmente sobre o que tem atrapalhado, que distrações têm nos atrapalhado, né? O nosso caminhar. Que resposta a gente tem dado a tudo aquilo que a gente tem ouvido. O pastor convida a gente para estar aqui, a gente fica: meu Deus, mas o que eu vou falar? Eu não tenho um hábito, vou ficar com medo, vou ficar com vergonha, mas já está dentro. A palavra está dentro, não tem como. A gente está aqui e receber uma palavra da parte do Senhor e isso não ser manifesto. Basta eu abrir a boca e colocar para fora, vai acontecer. Amém, igreja? Então nós estamos aqui pela obediência, né? Obediência aos pastores e ao Senhor, que já está dentro de tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Então, é esse conselho, né? Tenha um coração sempre aberto.
a ser ensinado, né? É claro que não é fácil, né? É necessário uma disciplina. Quando a gente fala aqui de que as distrações têm atrapalhado, a gente sabe que não é fácil. A gente bota o pé na rua, já vem, a gente já pensa em algo, já tem algo para fazer ou para resolver, né? Então não é tão simples assim. Mas com disciplina, com dedicação, a gente consegue. Amém, igreja? Então, Ele vai te ajudar a colocar as coisas no lugar, se Ele for primícia na sua vida, né? Então a expectativa do Senhor essa noite é que você dê uma resposta. Amém? É que você reflita, experimente se distrair com Ele. Experimente se distrair com o Senhor. Amém? Estava visitando um casal essa semana, eu e a Marisa. E aí a gente era praticamente um discipulado. A Marisa foi conversar com a esposa e eu com o marido, né? E ele estava falando comigo, cara, tem sido difícil porque é muita coisa, muito trabalho. E são tantas coisas para resolver, tantos problemas, a gente vai esfriando, daqui a pouco a gente está indo para a igreja só no domingo. E eu estava dizendo para ele, mas cara, eu também, tem hora que eu não tenho vontade de ir para a igreja, né? Então, por isso que o relacionamento do casal tem que ser verdadeiro, né, Carlinha? Sim, né? Isso tem que ser verdade na nossa vida, porque muitas vezes eu estou fraco e aí ela está forte, e ela não, a gente tem que ir, a gente precisa orar, precisa estar nos pés do Senhor. E aí a gente vai mais pela obediência, ou pelo pedido da esposa ou do esposo, do que pela vontade. E aí quando a gente chega aqui, o Senhor fala, e é tremendo e é extraordinário. Amém, igreja? Então nosso conselho essa noite é que você se distraia com o Senhor, experimente se distrair com Ele, voltar ao primeiro amor. Aquela chama vai voltar a acender dentro de você. Amém, amados? Eu queria só falar acerca de Josué. Quando Moisés morreu e Josué foi levantado para conduzir o povo, e Deus havia dito para Josué que Jericó era deles, que Deus estaria entregando Jericó nas mãos de todo Israel. Só que o Senhor deu estratégias, mandou eles andarem lá, depois você pode ler na Bíblia e pesquisar. Mas eles tiveram que cantar, eles tiveram que rodar lá perto da muralha, cantando, orando, com cornetas. E eu fiquei pensando sobre isso. Deus, Ele quer salvar a nossa família. A família foi algo que Deus criou. Mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas. E o maior problema que existia, Ele já resolveu. Ele já mandou o melhor que Ele tinha, o seu Filho único, para morrer em nosso lugar. Então, se a gente pensar em Jesus, às vezes Ele passava a madrugada orando. Jesus, Ele estava sempre em oração. Jesus, que é Jesus, orava. E a gente não quer orar. E sempre que Deus me dá uma palavra, eu disse, Rodney, sempre acaba nisso, é em oração. E sempre eu vou falar isso, que é a oração. A oração é a nossa arma. E sem oração nada vai acontecer. Porque a oração, ela move as coisas de lugar. Quando eu vejo meu esposo falando, como hoje que eu estava lá no quarto orando, aí ele vem e vai e começa a orar comigo. Eu fico, coisa linda, meu Deus. Quantas vezes eu orei para que ele fosse diferente. Porque ele já é uma pessoa maravilhosa. Ele já é uma pessoa que, se todo mundo for perguntar, todo mundo vai falar bem dele. Mas não é por a gente ser bonzinho e legalzinho que a gente vai morar no céu. É por obedecer a palavra. É por viver essa palavra. É por colocar em prática tudo que a gente já tem ouvido. Então, a gente precisa orar para que a nossa família seja salva. Porque nós temos que salvar a nossa família. E nós temos que correr para salvar as outras famílias. Porque Jesus está voltando. Quarta-feira aqui o irmão falou muito forte sobre isso. Que às vezes a gente não lembra que Jesus está voltando, é verdade? Não é que Jesus está voltando? Vocês têm visto as notícias de pais matando filhos todo dia? Agora a gente vê pai matando filho, parece uma rotina. Mas a igreja tem que se levantar. E nós temos que orar. E fazer como Josué fez, e marchar na nossa casa, mesmo que pareça doido. E declare coisas sobre o seu esposo, declare coisas sobre a sua esposa. E já veja pelos olhos da fé. Porque as pessoas que eu oro, Deus me mostra elas diferentes. E quando eu vejo a atitude, são atitudes diferentes.
Mas eu vou ficar com o que Deus me mostra ou com o que a pessoa está me mostrando? Eu tenho que ficar com aquilo que o Senhor me mostra pelos olhos da fé. Então eu quero lhe ativar nessa noite, lhe motivar nessa noite a ter uma vida de oração, assim como Jesus tinha. Se levante e declare tudo aquilo que você quer ver sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e toda a sua parentela, e todos os seus amigos, e todos os seus colegas de trabalho. Se levante, porque nós somos soldados de Cristo. Que a gente não se distraia com coisas supérfluas, mas a gente se distraia com aquilo que é eterno, porque a nossa fé vai ser aumentada, porque o Senhor está conosco. Amém?